Do Vanguard File eu vou copiar um arquivo que eu já tenho pronto aqui, porque ele tem bastante parâmetros. Mas ele não, você pode entrar aí no site do Vanguard e fazer nosso mini curso gratuito aqui, você vai conseguir entender. Mas o que eu estou falando aqui nesse arquivo aqui do Vanguard File, né? Lembrando que o Vanguard File eu vou acionar uma API, eu vou acionar aqui, no caso, né, meu VirtualBox. Então tá aqui VirtualBox. Eu vou fazer o quê? Eu estou falando aqui, eu quero subir uma máquina do Ubuntu, Focal 64, com o Ubuntu na versão 20. Eu quero que essa máquina que vai ser criada no meu VirtualBox tenha esse IP aqui. Lembrando que esse IP é um IP da minha rede, ok? Então eu estou usando minha placa de rede mesmo, e nessa rede eu quero que suba esse IP na máquina. Estou sincronizando essa pasta Ansible aqui para dentro da minha máquina virtual. E posteriormente eu estou executando um script aqui, ó. Eu estou instalando o Ansible e executando ele dentro da máquina, que é o Ansible Playbook. Então basicamente eu estou copiando essa pastinha aqui da minha pasta para dentro da máquina virtual. Só um detalhe aqui que eu posso fazer. Aqui eu coloquei algo, mas como eu vou executar local, eu posso colocar o host aqui. Eu vou executar o local dentro da própria máquina. E aqui eu coloquei uma definição de memória CPU. Então, quando eu executar o comando do Vanguard aqui, vou terminar aqui, na verdade, deixa eu abrir aqui. Um PowerShell. Esse daqui é um PowerShell. Vou dar o comando Vanguard up. Eu vou abrir meu VirtualBox também para vocês verem. Não tem nenhuma máquina, criou uma máquina aqui agora. Deve estar um pouco pequeno aí para vocês, mas acho que dá para entender a ideia, né? Então aqui, está subindo a máquina. Deixa eu pôr aqui em cima, na verdade, fica melhor. E aí, assim que eu dou o comando, ele sobe a máquina aqui para mim. Olha que interessante aqui. E isso daqui é importante porque você vai entender o processo, como que funciona. Em vez de eu chegar pegando Terraform, não sei o quê, você entende de fato como as coisas funcionam. Quando você chega no Terraform, fica muito mais simples o aprendizado. Ou quando chega na Cloud, fica tudo mais simples, porque você já pegou a base. Então aqui ele está subindo a máquina. Bom, executamos aqui, ele apresentou um erro aqui para mim, né? Por quê? Eu executei aqui aqui no Vanguard File, ele está com o nome aqui de Playbook-API. Só que o nome que eu coloquei aqui foi somente Playbook. Então o que eu tenho que fazer para corrigir? Remover esse API aqui do Vanguard File. Porque ele copiou esse arquivo do Ansible para dentro da máquina, né? Só que lá não existe esse Playbook.API. Eu vou dar um Vanguard Provision aqui para ele repetir essa etapa aqui do Ansible. Acho que eu escrevi errado aqui. Provision. Beleza? Então aqui ele vai executar o nosso Ansible novamente. Ele só está fazendo um update aqui na máquina. Esperar uns minutinhos. E um ponto interessante, pessoal, veja o quanto que foi rápido, né? Eu subir essa máquina virtual. Aqui já está rodando o Ansible já. Se você fosse subir uma máquina virtual da maneira comum, baixando a imagem, instalando no SO, com certeza você gastaria ali uns 20, 30 minutos, né? Aqui com 5 minutos, mais ou menos, já subiu uma máquina virtual aqui funcional. Então aqui está instalando o Nginx. Já está rodando essa role do Ansible. E um ponto importante, igual eu falei, você sabendo esse processo local, quando a gente for subir na cloud, você não vai ter muita dificuldade de entendimento. E daqui a pouco eu vou subir essa aplicação aqui para a AWS. Vocês vão ver que essa primeira etapa aqui vai auxiliar quando a gente for subir na AWS. Então aqui, instalou. Como que eu vou validar isso daqui? Eu vou pegar o IP que eu defini aqui no meu Vanguard File. Vou acessar aqui no meu browser. Então se eu aqui cair na home, já saiu aqui o Nginx. Se eu pôr aqui /cep.html, deveria abrir o ViaCep. Então abriu aqui. Vou aqui, sei lá, cep... Afonso Pena, uma avenida aqui. Copiar esse CEP aqui, vou bater aqui. Ele trouxe aqui o nome da rua. Então está funcional aqui nossa API. Então subimos extremamente rápido, né? E reparem, em nenhum momento eu abri uma máquina aqui, um terminal da máquina de destino. Foi tudo via código aqui pelos arquivos. Beleza, já temos aqui uma role do Ansible funcional, né? Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é a gente subir isso daqui para a cloud. A AWS. Então, para isso, eu tenho minha conta na AWS aqui. Nós vamos criar uma máquina EC2. Eu acho que não tem nenhuma máquina aqui rodando. Deixa eu ver. Então, aqui eu não tenho nenhuma máquina em execução no momento. Beleza? E a ideia é que a gente consiga subir isso daqui para a AWS. Deixa eu só ver se tem alguma máquina. Tem alguma AMI aqui. Eu tenho uma AMI, eu vou inclusive remover essa AMI aqui, que foi de um teste que eu fiz. Deixa eu só remover essa AMI. Igual eu falei, pessoal, a AMI pensa que como se fosse uma ISO, tá? Uma imagem que nós vamos utilizar. E aí, para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta que chama Packer. Vou pegar essa aqui para vocês. Cadê o navegador? Nós estamos usando isso daqui, né? Nós vamos usar uma ferramenta que chama Packer, que é uma ferramenta aqui para a gente gerar. É da própria HashiCorp, né? A HashiCorp é uma empresa que
Tem várias ferramentas de DevOps, o Vanguard é da HashiCorp, o Terraform é da HashiCorp e o Packer também é uma ferramenta da HashiCorp, né? Então a ideia do Packer é automatizar a criação, a construção de imagens. Então ele é multiplataforma, funciona tanto na AWS, na Azure, onde você precisa criar uma máquina virtual. E aí como que nós vamos utilizar o Packer nesse caso? Eu preciso de uma imagem. Quando a gente vai aqui no EC2, eu preciso criar uma nova instância, né, uma nova máquina virtual. Por padrão, a AWS ela me fornece algumas imagens aqui, por exemplo, do Ubuntu, do Windows, da Red Hat, deve ter do Debian aqui, tem o Amazon Linux. Só que qual o problema dessas imagens aqui? Que ela vem totalmente zerada, né? Vem ali sem nenhuma configuração, é somente o sistema operacional. E aí eu teria que subir essa imagem aqui, essa máquina, acessar a máquina e configurar o meu Nginx. Mas eu não quero isso, eu quero um ambiente escalável. Imagina, toda vez que eu for criar uma máquina nova, eu tenho que configurar ela manualmente. Não é viável, né? Então o que a gente faz hoje normalmente na cloud, né? A gente já deixa a imagem pronta. Eu vou ter uma imagem aqui já com o serviço do Nginx funcionando, com o CEP funcionando. Essa é a ideia. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar justamente o Packer para isso. E aí, voltando aqui no nosso arquivo, vou fazer o quê? Vou criar uma pastinha do Packer, que é o que a gente está usando aqui. E dentro do Packer eu tenho alguns arquivos de configuração também. E basicamente esses arquivos de configuração, eu vou passar ali algumas coisas na minha cloud. Então, vou criar aqui um build.json. Nesse caso aqui ele não usa YAML, ele usa uma linguagem JSON. E nesse JSON o que eu vou especificar, né? Basicamente esse JSON eu vou passar aqui as configurações da minha cloud. Porque o Packer, ele basicamente ele vai acessar minha conta da AWS. E após ele acessar a conta, ele vai criar uma máquina virtual, uma instância na AWS, vai acessar essa instância, vai instalar o Nginx para mim. Após ele instalar o Nginx, copiou os arquivos, ele vai desligar aquela instância e vai gerar a imagem. Seria um processo que eu faria manual. Como eu falei para vocês, se eu criar uma máquina na AWS, ela vem sem nada, né? Então eu tenho que instalar. Então, em vez de eu fazer esse processo manual, eu faço pelo Packer, que é justamente essa função da ferramenta. E o que eu estou especificando aqui na AWS, no Packer, né? Minha Access Key e minha Secret Key. Porque ele vai acessar a minha conta. Em qual região que eu vou subir essa imagem, essa máquina? Aqui está no Norte Virginia. Qual que é a AMI base? Né? Igual eu falei, sempre que você cria uma máquina na AWS, você tem que passar a AMI base. Nesse caso aqui, eu passei a AMI do Ubuntu, que é justamente essa daqui. Ó. Ubuntu. Essa AMI aqui. Não sei se está exatamente a C90. Não tem exatamente a mesma, porque a AWS vai trocando ali aquela AMI, né, aquela atualização. Mas, quando eu peguei aqui, foi essa AMI do Ubuntu que eu estou usando como base para subir essa máquina. Tamanho da máquina que o Packer vai subir. O usuário para ele autenticar nela, via SSH e fazer ali a configuração. Beleza? E daqui a configuração para ele criar a máquina na AWS. Posteriormente, o Provision. Repare que o Provision aqui é bem parecido com o Vanguard. Aqui, ó, Provision. Então, uma ferramenta vai complementando a outra. E a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu estou passando aqui também. Ok? Inclusive, está com o mesmo erro aqui. Então, olha só que interessante. Iago, Vanguard eu não uso na cloud, que tem que estudar? Tem, por quê? A base que a gente usou para criar o Vanguard é a mesma base que eu estou usando para criar na AWS. Mesma coisa aqui, shell, os mesmos comandos. Por isso que é importante você saber o processo local também. E tudo que você aprende local, você consegue reaproveitar na cloud. Porque a única diferença de versão dessa máquina está rodando na AWS. Isso que é o legal. Beleza?